Vamos criar um menu. Vamos dar uma olhada aqui no layout e ver quais são as palavras que nós temos, que serão os botões do menu. E vamos digitar lá. Então, temos aqui história. Então, é só substituir o texto padronizado que a gente tem. Vamos digitar igualzinho aqui. Se você tem feito no software já, é só copiar lá do Photoshop ou do Fireworks e colar aqui, tirando os espaços e os caracteres que estão colocados entre uma palavra e outra. Então, eu tenho história, espaço. Por enquanto, eu vou dar um espaço simples entre cada palavra, depois eu vou tirar. História, espaço, atividades, novidades e local. Muito bem, então estamos aqui com o texto digitado. A melhor maneira de se fazer menus é tendo o texto digitado. Ou seja, no site como um todo, quanto mais texto digitado você tiver, ou copiado e colado, um texto que você pode selecionar e modificar, melhor para que os mecanismos de busca consigam encontrar essas palavras. Se for uma imagem, ele não consegue ler. Então, no caso desse logotipo, ele não consegue ler a palavra performance, fitness, por exemplo, essas palavras. A gente teria que colocar no texto alternativo para o motor de busca conseguir ler. Então, quanto mais palavras digitadas, melhor. Então, eu vou deletar os espaços e vou colocar cada palavra em um parágrafo, apertando Enter. Então, eu vou deletar o espaço, Enter, aqui no final da palavra atividades, Enter, para que cada uma fique em um parágrafo diferente. Colocado um embaixo do outro, ele esticou, ele empurrou, na verdade, a div do slider. Mas já já nós vamos arrumar isso daqui. Então, depois de ter dado Enter em cada palavra, colocado cada uma em um parágrafo, vamos dar uma olhada no código aqui. Olha só, fica cada palavra em um parágrafo. Nós vamos selecionar essas palavras e vamos transformar essa lista de palavras em uma lista não ordenada, clicando aqui em Unordered List, esse botãozinho, e vamos dar uma olhada lá no código que acontece. Olha só, dentro da div menu, nós temos uma Unordered List, uma lista não ordenada, foi aberta, foi fechada aqui embaixo, e dentro dela temos os List Items, os itens de lista, que são os botões do nosso menu. Por que eles ficam assim? Porque os web designers, eles costumam criar os menus dessa maneira, porque fica mais fácil de visualizar o menu aqui no código, fica mais organizado, um embaixo do outro como uma lista não ordenada, e fica mais fácil de editar. Se por acaso eu preciso algum dia remover algum desses botões, basta eu clicar na linha e deletar. Ou então, posso copiar essa linha de código, colar logo abaixo e fazer um novo botão para o meu menu. Então, o fato de colocar o menu em lista não ordenada é justamente para organização do código. Vamos voltar aqui para o design e veja só como ele fica quando ele está como uma lista não ordenada. Ele fica com as bolinhas, porque se fosse uma lista ordenada, uma ordered list, nós teríamos aí os números, né? Então, em primeiro, história, segundo espaço, 3 atividades, 4 números, assim colocar. Tanto faz aqui. Vou deixar em uma lista não ordenada, unordered list. E ela coloca as bolinhas e tem esses espaços padronizados. Tem uma margem em cima, uma margem na esquerda, ou é utilizado um padding. Isso nós vamos zerar em instantes com regras de CSS. Por enquanto, eu vou colocar aqui, para cada palavra, eu vou colocar um link aqui embaixo, por enquanto falso. Né? Vou colocar aqui um símbolo de cerquilha. Fazendo isso, a gente diz que a palavra história é um link, só que por enquanto ela não aponta para lugar nenhum. Vamos conferir o código ali como fica. Ó. Nesse primeiro item de lista da palavra história, nós já temos aqui um link, uma tag A, que é uma anchor, uma âncora, e ele sempre tem o atributo de href, a referência de hipertexto, ou seja, o que será aberto quando alguém clicar na palavra história. Como ainda a gente não tem a página feita, a gente deixa esse símbolo de cerquilha no lugar, só para fazer um link e começar a trabalhar no layout desses links. No final a gente coloca os nomes dos
de cada arquivo. Então, vou voltar aqui para o design. Deixa eu ver se fazendo com todos, ele já faz de uma vez só. Selecionei tudo, coloquei a cerquilha. Vamos lá, ele fez, mas vamos dar uma olhada no código. Fez para todos. Porque às vezes ele pode abrir uma tag A aqui na frente e terminar aqui embaixo. E aí todas essas palavras, espaço, atividade, novidades local, eles apontariam para o mesmo link. Aqui não, ele abriu a tag A para espaço e fechou a tag A para essa palavra. Então, tá certinho. Você pode selecionar todas as palavras e colocar uma cerquilha. Muito bem. Então, feito isso, vamos acompanhar aqui a trilha de migalhas ou a árvore genealógica que a gente tem do nosso menu. Nós temos aqui uma tag LI, ou seja, cada palavra é um item de lista. Vou clicar aqui dentro da palavra local. Ó, ela é uma âncora, um link. Também é um item de lista que está dentro de uma lista não ordenada, que está dentro da div menu. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer agora algumas regras de CSS para poder modificar esse nosso menu e colocar a aparência de menu nele. Muito bem. Primeiramente, nós vamos fazer aqui uma regra de composição. Então, eu vou deixar clicado em menu para organizar, porque a próxima regra ficará logo abaixo da regra menu. Então, eu vou clicar aqui em nova regra de CSS. Ele já mostra aqui uma composição. Vou colocar less específico para ficar menos específico. E ele mostra toda a sequência. Cerquilha menu, o L, LI e A. Nesse momento, eu vou fazer só menu espaço UL, ou seja, eu vou conversar com qualquer lista não ordenada que esteja dentro da div menu. No caso, nós só temos uma, que é o nosso menu. Então, vou dar um OK. E nessa regra, cerquilha menu UL, que é uma composição, eu vou direto aqui em List Style Type, vou retirar aqui ó, o estilo, o tipo de lista. Né? Então, se eu colocar aqui None e aplicar, ele some com as bolinhas. Você pode colocar, por exemplo, quadrado, quando estiver fazendo realmente uma lista. Mas, no caso, eu não quero uma lista aparente, essas bolinhas, esses bullets aparentes. Então, vou colocar None, vou dar um Apply. O que mais? Vou aqui em Box, na categoria Caixa, categoria Box. Vou zerar o Padding. Olha só, ele já cola na esquerda. E vou zerar o Margin, ele já cola no alto da div menu. Mas ele continua sendo uma lista não ordenada, só que não se comporta como uma lista ordenada normal, com as margens e o padding e as bolinhas aparecendo. Então, para essa composição menu L, estamos OK. Então, vou dar um OK, maravilha. E agora vem o segredo do menu. Para deixar o menu com uma aparência de menu, nós vamos fazer uma outra composição que será menu espaço A. Então, olha só, vou colocar aqui compound, é uma composição, vou digitar cerquilha menu espaço A. Ele não mostrou nada porque ele não estava clicado em nenhum dos links, né? Então ele não deu nenhuma sugestão. Então aqui nós temos que digitar. Então eu coloquei cerquilha menu espaço A, vou falar com todos esses links, todas essas palavras dentro do menu. Vou clicar em OK. Muito bem. Vou retirar o underline do link, que é um padrão, né? Ele é azul com sublinhado. Então, vou colocar Text Decoration None. A cor do link, eu vou colocar aqui, por enquanto, em preto. Clicar. Maravilha. E agora, para torná-los caixinhas, vou na categoria Block, em Display Block. Olha só, eu aplico. Então, nesse momento, eles ficam com linhas tracejadas como se fossem divs. Cada link, cada palavra tem a possibilidade agora, transformado em bloco, de eu colocar largura e altura. E é isso que eu vou fazer, olha só. Vou em Box, vou colocar uma largura, por enquanto, aqui de 100 pixels. Olha só, ficaram com 100 pixels de largura. Uma altura, eu vou sempre empatar com a altura do menu. Meu menu tem 40 pixels. E para que uma caixinha fique do lado da outra, elas estão se comportando como se fossem divs. Então, eu vou colocar o famoso float left. E aplico. Veja só.
uma palavra do lado da outra como botões. Vamos centralizar essas palavras dentro de cada caixa. Vou voltar aqui para a categoria bloco, vou em Text Align e uso a propriedade de Center. Aplico e ele centraliza o texto na horizontal aqui. Vou para a categoria Type, categoria Tipo, e para que eu centralize o texto no eixo da vertical, centralizá-lo verticalmente, eu tenho que usar o Line Height. No Line Height eu vou colocar o mesmo valor de altura do menu. Então, o meu menu tem 40 pixels de cor. Então, de acordo com o menu que você estiver fazendo, sempre repita aqui em Line Height para o texto centralizar. Mas perceba que ele centraliza a letra maiúscula. Então, visualmente, às vezes ficam parecendo que está um pouco mais para baixo, mas na verdade está centralizado. Se você quiser descontar um pouco esse valor, sobe para 38, né? Coloca o valor que você achar que fica interessante para centralizar o texto dos botões verticalmente. Muito bem. Então, olha só, já configuramos praticamente o menu, essa regra está feita, ok. Então, olha lá, vamos dar uma olhada no layout. Falta, o texto é preto, falta o fundo verde. Esse fundo verde, ele não vai ser colocado aqui nessa regra menu A, porque senão só essas caixinhas ficariam verdes. Vou colocar na div by, que é a div menu. Então, vou dar um duplo clique aqui na div menu, né, na regra de CSS, vou em background e vou escolher o verde, clicando aqui, ó. Como eu vou pegar o verde da Performance Fitness? Vou clicar aqui, ó, no verde do logo. Só ele já coloca a cor aqui hexadecimal, aplico e estou exatamente com o mesmo verde do logotipo. E dou um OK. Muito bem. Vamos dar uma olhada nesse menu agora no modo Live. Perceba que eles já são botões, né? Aparece já o dedinho aqui do mouse, porém a gente precisa de uma resposta visual para quando colocar o mouse por cima desses botões, eles mudem de cor. Vamos fazer isso agora. Vou desligar aqui o Live. Eu vou fazer uma outra composição a partir do menu A aqui. Clicar em nova regra de CSS. É uma composição. Vou digitar aqui porque não apareceu. Então, cerquilha, menu A. E vou usar aqui um atributo de A, que é o hover. Ou seja, quando a gente paira o mouse sobre uma palavra, a gente passa o mouse por cima, na verdade, de uma caixinha, né, de um botão, nós podemos fazer uma troca de cores do fundo, da cor da letra, né, para que o usuário saiba que passou o mouse sobre um botão do menu. Então é só utilizar aqui, cerquilha menu, espaço A, dois pontos, hover, tudo junto. Vou clicar em OK. E a gente configura. Então, a cor do texto, por exemplo. O texto pode ficar na cor verde também do menu. E o fundo, background, por exemplo, vou colocar branco. Vamos testar. Aí você coloca de acordo com o seu site, o seu layout. Apliquei, OK. Mas a gente não consegue ver. Nós só vamos conseguir ver essa regra em ação quando a gente liga o Live, que é como se estivesse visualizando no navegador. Veja só. Muito simples. E só mais uma dica final aqui a respeito do menu. Caso você tenha um layout que precise colocar o menu centralizado, né? Vou desligar o Live. No nosso layout aqui, nós temos um menu jogado para a esquerda mesmo. Mas se a gente precisasse colocar ele centralizado, se não tivesse aqui os ícones das redes sociais que nós vamos colocar na sequência, como é que nós faríamos? A gente teria que ver o seguinte: pegar esta distância que a gente tem da última caixa, do último botão, até a lateral direita do container ou do menu aqui, dividir ao meio, e a metade dessa medida, desse valor, nós temos que colocar de padding na div menu, ou seja, o padding é uma margem interna, então ele vai empurrar o menu metade desse caminho, obviamente ele ficará no centro. Então a gente faz um cálculo aqui. Eu tenho 5 botões de 100 pixels, eu tenho 500 pixels. Né? E eu tenho 900 pixels de largura. 900 pixels menos 500, nós temos 400 pixels de intervalo aqui. Então,
Então, se eu colocar a metade, 200 pixels na lateral esquerda, nós vamos ficar com o menu centralizado. Vamos testar aqui, ó. Clique em menu, vou aqui, box, e desligo o igual para todos, same for all aqui no padding, e vou colocar um padding na esquerda, em left, de 200 pixels. Quando eu aplicar, veja só, é um OK, o menu está centralizado. Então, caso no seu layout, se você precise de um menu centralizado, é essa continha aí que você precisa fazer para centralizar. Ok? Então, vou desligar o live e vou voltar aqui. Basta eu tirar o padding left, clico na regra, clico na propriedade e clico na lixeira e o meu menu volta aqui para a esquerda. Bom, no próximo vídeo a gente vê como colocar os botões das redes sociais aqui ao lado no menu.